Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa, pessoal, nós vamos falar sobre assuntos muito importantes. Vamos começar falando sobre fibromialgia. Você já ouviu falar nesse assunto? Então já nós vamos trazer mais informações e mais detalhes para vocês. Também ainda hoje aqui no estúdio nós vamos falar sobre a lei do feminicídio, que recentemente veio à tona mais uma vez, está entre os assuntos mais comentados aqui, principalmente em Alagoas. E também ainda hoje aqui nós vamos falar sobre o evento Sua Linda Conecta. Vamos trazer mais informações para vocês. Muita coisa boa e, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim. Obrigada a você que está aqui ligadinho com a gente aí através do canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que transmite a nossa programação em tempo real, ao vivo para vocês, durante todo o dia. E tem também ainda outra opção para você poder nos acompanhar, que é através do nosso aplicativo TV Mar, que está disponível em todas as plataformas digitais, tanto lá no iOS como também no Android. Muito obrigada a cada um de vocês. E lembrando ainda que nós também estamos nas principais plataformas digitais. Nós temos perfis por lá e você pode nos acompanhar. Tá tudo agora aqui, passando na sua tela. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje, pessoal. Você sabe o que é fibromialgia? Não? Então não tem problema, que nós vamos te esclarecer tudo hoje aqui no estúdio. Agora, inclusive, com o fisioterapeuta e osteopata Josevaldo Caetano. Muito bom dia, Josevaldo. Seja muito bem-vindo ao Bem Assim. Bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês para poder esclarecer o máximo possível das dúvidas sobre fibromialgia, de dor da população em geral. Para a gente também, uma honra tê-lo aqui. Vamos lá começar falando sobre esse assunto. O que é essa fibromialgia, Acho que alguém já escutou falar, mas talvez não entenda de fato do que é que se trata. Então, a fibromialgia é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma síndrome miofacial, certo? Ela é caracterizada por uma dor crônica, constante, O paciente que tem fibromialgia, ele tem dor constante, é uma síndrome miofacial. Quando eu falo de síndrome miofacial, é uma síndrome que acarreta a musculatura, Então, o paciente que tem fibromialgia tem dor por várias partes do corpo. Dói a perna, dói um pouquinho da perna, dói um pouquinho do braço, dói um pouquinho da coluna, dói um pouquinho da cervical. Inclusive, um dos testes que são usados para diagnosticar a fibromialgia é o teste dos 18 pontos, que existe 18 pontos que a gente vai tocando. E se o paciente em 11 pontos tiver dor, então a gente já começa a pensar numa possível fibromialgia. Quais são os sinais, os sintomas de que talvez eu esteja com a fibromialgia? Então, a dor excessiva na musculatura, sem uma real causa, Por exemplo, é diferente de uma dor de um entorse de tornozelo. Eu tenho um entorse e doeu o tornozelo. Tá, mas se eu não tenho causa aparente e aí eu começo a ter dores por várias partes do corpo, tá? É importante salientar que precisa ser em várias partes, Porque, por exemplo, eu posso ter uma bursite no ombro e ser uma dor localizada ali. Então, isso não significa que eu tenho fibromialgia. Sim. Mas se eu tenho várias dores em diferentes pontos, eu preciso procurar ajuda médica para poder entender melhor esse quadro que eu estou passando. Aproveitando esse ponto que você citou das causas, tem causas, tem fatores de risco, o que é que faz a fibromialgia, E começar, enfim, a gente desenvolver essa síndrome, não sei se seria essa a expressão. Tá, é uma pergunta bem interessante, porque a Associação Internacional de Estudos sobre Dor, em 2020, caracterizou a dor crônica com um novo conceito, e ela fala o seguinte: que a dor crônica, ela pode ser através de uma lesão, mas ela tem sempre um fator emocional associado. Então, a fibromialgia, ela não tem uma lesão aparente, Sim. mas o fator emocional
é extremamente crucial para as pessoas que têm fibromialgia. Sobretudo, as pessoas que têm fibromialgia, elas tendem a ter, são pessoas mais depressivas, são pessoas que ou tem uma vida muito agitada num ponto psicobiológico. Sim. Então, a causa real, ela não existe hoje nos estudos uma causa real para tal. Porém, nos últimos estudos, né, se fala muito sobre isso, sobre esse fator emocional que envolve os fibromialgicos, né, e, sobretudo, pós-pandemia, né? Então, o fator pós-pandemia potencializa essa questão psicobiológica e é como se a pessoa que tem fibromialgia está passando por um processo de autodesvalorização e não percebe. Sim. E aí, o primeiro tecido que é acionado, posso dizer assim, no corpo é o tecido muscular. Né? Porque o corpo tende a se defender desse processo. Uhum. E à medida que ele vai querer se defender, ele contrai, ele tensiona. Então, o aumento de tensão pode gerar o que nós chamamos de pontos gatilhos. Sim. Pequenos pontos gatilhos, que é uma característica marcante da fibromialgia. Sei. Então, a causa ela passa por esse aspecto psicobiológico. Voltando um pouco para os pontos de dor, né? Quais que são os principais pontos de dor? A gente consegue mostrar assim ou localizar no corpo? Certo. Região abaixo de cervical, atrás dos ombros, né? Região da coluna, principalmente, né? E aí as pessoas meio que confundem com a da fibromialgia com a ciatalgia, né? Que a dor da ciatalgia é diferente. A dor da ciatalgia era mais localizada atrás do bumbum e caminha, né? Vai Sim. por trás, né? Isso. Já a fibromialgia não, ela pontua naquela região atrás da coluna, mas também ela vai atrás do pé. São pessoas que podem acordam de manhã e já quando pisam já começa a ter dor no pé, que pode ser confundida com a fascite plantar. Mas se a pessoa tem essa dor no pé, mas também tem as outras dores em cima, eu posso pensar na fibromialgia, entende? Então, assim, são esses pontos. Mas o ponto de coluna, a região posterior das costas, né? E de pernas e de ombros são as mais acometidas. Como é a dor da fibromialgia, Josivaldo? Ela é uma dor assim mais aguda? Certo. Na caracterização internacional sobre dor, ela é caracterizada como uma dor nociplástica. Que é isso? É uma dor que o paciente sente como, às vezes, em queimação, às vezes em pontada, porque é a dor característica do ponto gatilho, né? A dor em pontada, né? As pessoas sentem, às vezes, o paciente relata assim, eu tenho uma dor cansada. Eu sinto isso, eu tenho uma dor cansada, é o coloquial dele. Então, é aquela dor que queima, né? Que é característica da dor muscular. Uhum. É uma dor que vai queimando e incomoda e que, às vezes, quando você toca, piora, entende? Às vezes, quando você aperta, as pessoas têm esse péssimo hábito, posso dizer assim. Sim. De quando tá com dor, mandar alguém apertar isso aqui. Tá? Não, tem que ter calma, porque o profissional precisa observar e avaliar bem para poder saber se eu preciso fazer isso ou não. Tratamento. Tem tratamento? Ou tem cura? Tá. Duas perguntas bem legais. Tem tratamento, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Os últimos estudos que se tem sobre fibromialgia, eles relatam que não se tem cura. Eu trabalho com uma fisioterapia um pouco diferente, para você entender. Então, os meus pacientes são atendidos a partir dos conflitos psicobiológicos. Hoje aqui no estado eu sou o único que trabalha dessa forma. Então, por exemplo, você chega no meu consultório e aí eu vou, antes de olhar os seus sintomas de fibromialgia, eu vou entender como está a sua vida, como está a sua história. Não é um entendimento psicológico, entende? Sim. Mas eu estudei, chama-se Nova Medicina Germânica, e a gente estuda o que os conflitos biológicos causam no corpo, entende? Então, para falar da cura, enquanto a Organização Mundial da Saúde e os estudos falam que não tem cura, eu já posso dizer o seguinte, a gente consegue controlar essa dor de uma forma considerável e até de zerar. Eu já tive casos lá no consultório de zerar um quadro de dor de fibromialgia, porque existem hoje, desde 2020, um artigo fantástico sobre fibromialgia, e o cara falou sobre terapia crânio-sacral para o tratamento de fibromialgia, que é um tratamento, inclusive eu faço lá no consultório, que a gente trabalha com a regularização do sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático. O que seria isso?
quando nós estamos com a dor da fibromialgia, o sistema simpático está em alerta. E quando esse sistema está em alerta, ele contrai a musculatura. Sim. E essa técnica, ele desativa esse sistema, entende? Então, a terapia crânio-sacral é um tratamento importante, certo? A abordagem psicobiológica, entender, que a gente chama de educação em dor, ensinar o paciente com relação à dor que ele tem, isso é importantíssimo, né? Agora, o padrão ouro para o tratamento de fibromialgia é exercício físico aeróbico, certo? Então, o fibromialgico, ele não é aquela pessoa que precisa estar em casa deitado, não. Ele precisa passar por um tratamento, primeiro, que a gente chama de debelar a dor, de diminuir a dor primeiro, tá? E aí procurar um profissional competente para isso, certo? E depois, sim, a fisioterapia trabalha o movimento, então o fisioterapeuta já começa a trabalhar um movimento e o paciente precisa manter o movimento, uma caminhada leve no início. O exercício de Pilates hoje é um dos padrões ouro, né, para o tratamento dessa síndrome. Que ajuda bastante, né? Isso. Período de crise, geralmente as pessoas tendem a ficar em repouso, deitadas, porque elas acreditam que não podem fazer nenhum tipo de esforço. E aí? Certo. Aí a gente vai em oposição a isso. No período da crise, você precisa procurar um profissional qualificado, tá? Para lhe ajudar com técnicas que diminuem esse quadro de crise, mas precisa movimentar. Nós somos feitos para o movimento. Então, se eu não movimento, eu tenho a tendência que a pessoa a dor aumente, porque o nosso cérebro, apesar de ser muito inteligente, ele entende que, se você está paradinho, então o estímulo de dor vai continuar. Quando eu começo a movimentar, eu entendo, eu entendo que eu posso movimentar, o cérebro entende isso, que o corpo tem capacidade de mover-se. E aí ele para de mandar informações de dor. Então é mais ou menos uma linguagem mais tranquila, é isso que acontece, né? Então, principais recomendações, dicas, quando a gente fala de fibromialgia? Tá. Primeiro que tudo, exercício físico, né? Sobretudo exercício aeróbico, né? Uma boa caminhada na praia, de manhã, associado a um bom profissional, né? E aí eu já remeto também os meus pacientes de fibromialgia, eu tenho um acompanhamento, eu e o psicólogo lá na minha clínica. Então, nós fazemos esse trabalho, né? Porque se a minha vida não está bem, o meu corpo não está bem, né? Então, eu costumo falar isso muito, frase de uma professora e amiga minha, professora Michele Fontes, é sobre pessoas, né? Então, eu preciso cuidar das pessoas. Então, quem tem fibromialgia precisa se deixar ser cuidado, né? E porque às vezes as pessoas têm aquele, não, mas eu vou para o tratamento e é só a fisioterapia que eu preciso. Não, você precisa de um tratamento psicológico, o psicólogo precisa trabalhar com você, precisa entender como está a sua mente mediante isso, né? Existe um livro muito antigo, né, que ele fala, o corpo fala, né? O corpo fala aquilo que nós sentimos e pensamos. Então, o tratamento padrão ouro seria esse, que eu indicaria. Exercício físico, a busca por um bom profissional de fisioterapia e o tratamento psicológico. Muito bem. A gente conversou aqui no estúdio agora sobre fibromialgia com o fisioterapeuta e osteopata Josevaldo Caetano. Aproveitando, né, assim, como é que a osteopatia também poderia ser aplicada nesses casos de fibromialgia? Já que eu aproveitei para falar, me veio esse link na cabeça. A osteopatia, eu posso dizer a você, é divina. Porque ela é uma ciência de raciocínio diferencial. Então, a osteopatia, a gente consegue com a osteopatia olhar além do músculo que dói. Consegue entender? Então, eu entendo com a osteopatia que é um tratamento mais completo. Então, eu trato o músculo que dói, mas eu trato o crânio que manda informação para o músculo, eu trato a víscera que está relacionada com esse músculo e eu trato o esqueleto que também está relacionado com esse músculo, para você entender. Então, ela é uma ciência completa de raciocínio e diagnóstico. Então, hoje, só quem trabalha com osteopatia é quem é fisioterapeuta, é uma pós-graduação, é especialização, né? Então, ela consegue ser, e eu posso dizer assim, em 100%, muito mais assertivo
que a fisioterapia convencional. Então, o osteopata ele consegue chegar um pouquinho mais além na raiz do real problema. Por exemplo, esse fator psicobiológico que eu lhe falei é um raciocínio osteopático. A partir da osteopatia a gente pensa nessas possíveis causas de manejo da dor. Interessante. Contatos, redes sociais, quer deixar algum, assim, para o pessoal, né, até conhecer melhor você como profissional, saber, né, sobre a sua atuação? Certo. Então, nós temos 2 clínicas, uma lá no Antares, chamada Clínica IESO, né? Tem o Instagram com esse nome da Clínica IESO, e temos uma aqui no Harmony chamada IESO Prime, né? Onde eu atendo nas 2 clínicas, né? Hoje eu tenho, graças a Deus, hoje eu trabalho com o exame de ultrassom. Meu paciente vem e eu mesmo faço o exame. Por exemplo, eu mesmo vejo onde estão os pontos gatilhos. Já facilita, né? Muito. Hoje eu sou o primeiro físico daqui do estado que trabalha com isso. Então a gente vê onde está, porque geralmente é uma área mais médica, mas eu faço uma ultrassom cinesiológica que é permitida por lei. Então a gente observa onde estão os pontos, então eu atendo com esse tipo de abordagem, além da medicina germânica, com terapia de choque e a própria osteopatia, lá em cima no Antares e aqui na IESO Prime. Muito bem. IESO é o nome lá no Instagram. Significa Jesus em grego. Ai, gente, que bonito. IESO, Clínica IESO lá em cima e aqui IESO Prime na sala 725. Vocês podem buscar então mais informações através aí das redes sociais, que tenho certeza que lá vão ter todos os contatos para vocês também, né, entrarem em contato, enfim, tirarem suas dúvidas. Muito obrigada, Josivaldo, pela sua participação aqui. Volte sempre. Tá bom, estamos à disposição. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.